Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje o assunto vai ser Petrobras. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Eu quero hoje reiterar, né, pessoal, uma recomendação nossa de Petro, que já é um pouco mais antiga, né, que é de venda de Petrobras. A gente entende que o momento, principalmente levando em consideração o que a ação subiu e as perspectivas mais fracas de Petrobras, que eu já vou comentar, é um momento excelente para vender as ações da Petrobras e fazer a realocação em outros ativos do setor de petróleo. Tá? Eu vou explicar por quê, trazendo a avaliação aqui dos nossos analistas. Tá? Eu quero só deixar alguns recados, né, pessoal? Eu sei que tem gente que só vê o título e eu sei que tem gente que mesmo nós explicando que a maioria das informações vem das empresas, né? Às vezes fica inconformado, fica brabo, enfim, não é nada pessoal, né? Nós não temos nada contra a Petrobras, nada contra quem tem ações da Petrobras, mas o nosso objetivo é ganhar dinheiro, né? Isso é uma coisa que a gente tem feito bem desde 2017, e ganhar dinheiro significa fazer escolhas, e toda vez que a gente escolhe alguma coisa, nós estamos renunciando outra, tá? Então ninguém está dizendo aqui que a Petrobras vai quebrar, que vai dar prejuízo, né, que não é bom ter petroleira na carteira, pelo contrário, é um setor, é um segmento que a gente entende demais, algumas das nossas principais posições estão em petroleiras, mas que não é interessante ter Petro nesse momento. Ninguém está dizendo que a Petro não é uma ação barata, né, que os resultados não estão bons, mas eu quero mostrar aqui por que não é tão interessante ter Petro, principalmente quando a gente olha para frente, né, e que nós esperamos que os resultados, da mesma forma que ela já não divulgou resultados tão bons no último trimestre, mesmo, claro, tendo efeitos recorrentes, mas a gente espera que cada vez os resultados piorem, tá? Ou que eles fiquem, entre aspas, menos melhores aí, como diz o outro, nos próximos anos, tá? E muito menos, tá, pessoal? Estou dizendo aqui que as ações não vão subir. Tem muita gente que confunde. Ah, mas vocês estão dizendo que não tem potencial, que não vai subir. Não, isso depende do mercado, né? Não, o fato da gente gostar de uma ação ou não, o mercado é independente para fazer o que ele quiser. A ação pode subir, a ação pode cair. No caso, a gente entende que ao longo do tempo isso aqui vai começar a convergir e que Petro tem menos potencial do que outras empresas. E por fim, eu não tenho como dizer que a gente tem 100% de certeza que vai acontecer isso aqui, né? Porque o cenário pode mudar, mesmo não sendo essa a expectativa que nós tenhamos, mas esse tipo de avaliação aqui, pessoal, nós erramos muito pouco, tá? Então, se mantendo essas condições normais de temperatura e pressão, como diz o outro, que nós temos hoje, tá? E o que a gente imagina para o futuro, nós temos 99% de certeza que esse cenário vai se concretizar e que, né, outras ações vão subir mais do que a Petrobras nos próximos anos. Né? Nós já recomendamos Petrobras outras vezes, mas especialmente quando o preço do petróleo está mais baixo. Eu não quero nem comentar muito dessa questão da Petrobras não repassar os preços, porque todo mundo sabe sobre isso, mas como nós temos uma expectativa positiva para o petróleo de alta nos próximos anos, seria até incoerente, né, recomendar uma ação lá de uma empresa que nós sabemos já de antemão que não vai repassar tudo. E aqui, pessoal, eu não quero dizer se é certo, se é errado, né, político A, político B, eu já vou comentar algumas coisas sobre isso também, até porque não é o nosso intuito. De novo, nosso intuito é ganhar dinheiro, tá? Mas quando nós somos sócios de empresas, o que nós preferimos é ser sócio de empresas que vão aumentar o preço e vão aumentar o volume. A Petrobras não tem como a gente ter 100% de certeza em relação a isso. Ela tem sérias dúvidas, na verdade, em relação a isso. Ou seja, reiteramos venda de Petrobras e realocação em outros ativos do setor de petróleo. Eu até quero deixar aqui para vocês entenderem, tá? Porque essa nossa visão de Petro sempre foi uma visão, como eu falei, sempre foi uma visão que nós tínhamos, principalmente quando o mercado está bom para o petróleo. Não é tão interessante assim para a Petro, porque ela cresce menos do que outras empresas, né? Tanto que desde 2020 nós temos outras recomendações e não Petrobras, tá? Petrobras, desde que nós fizemos as outras recomendações, subiu 324%, uma recomendação nossa 1.600% e a outra 326%, ou seja, na média, as duas recomendações que nós temos
estão subindo muito mais do que a Petrobras. Desculpa, a outra tá empatado, tá? Mas na média aqui está subindo muito mais. E a gente acredita que esse cenário ele vai continuar. Eu quero fazer pelo menos uma vez a cada 6 meses, um ano, voltar para esse vídeo aqui para a gente ver se realmente isso vai acontecendo. No curto prazo, tá, pessoal, isso aqui não quer dizer nada. A Petro está caindo 2%, vocês acertaram, errado. Isso aqui não tem nada a ver, né? Isso aqui é uma questão mais de curto prazo, mas com uma visão mais de médio e longo prazo, como essa aqui, nós acreditamos que sim. Outras empresas vão continuar performando melhor e os resultados vão ser melhores e as ações vão acabar performando melhor também, tá? Então, eu vou voltar na frente, como eu faço com outros vídeos, nesse caso aqui de Petro também, tá? E o que nós temos aqui, pessoal? Quais são os cenários, né? É inegável que a Petrobras subiu bem, teve uma bela alta nos últimos anos. É inegável que nós tivemos uma melhora substancial nos resultados, nos pagamentos de dividendos. Tanto que a gente pode afirmar que os últimos 3 a 5 anos devem ter sido os melhores da história em termos operacionais. Então, nós tivemos essa conjuntura e muito desses fatores aqui, um acaba impactando no outro, e é aqui que mora essa questão das grandes dúvidas. Preço do petróleo, né? Nós vimos já agora no último resultado que o preço do petróleo ficou mais alto e nem por isso a Petrobras melhorou quando a gente olhava a linha lá em relação ao preço do petróleo, o dólar mais alto, né? A Petrobras acabou não aproveitando tudo que poderia aproveitar, como outras empresas vão aproveitar. Agora, quando a gente olha dentre esses itens aqui, o preço do petróleo é um que pode continuar subindo. E mesmo a Petrobras deixando de ganhar dinheiro, ela não vai perder, ela pode deixar de ganhar dinheiro, isso é outra história. Então, o preço do petróleo, nós temos uma expectativa que continue subindo, e aqui nós temos, né, uma dúvida razoável que a Petrobras pode absorver ou pode aproveitar boa parte desse aumento aqui dos preços nos próximos anos, que é o que a gente imagina. A gente não pode esquecer que o petróleo é cíclico, tá? Maiores dividendos, pessoal, a Petrobras não vai pagar os dividendos que ela pagou nos últimos 3 anos, não dá, né? Porque os maiores dividendos foram possíveis não só pelo lucro maior da empresa, porque o preço do petróleo subiu bem, a empresa veio bem operacionalmente, mas por outros fatores. A empresa investiu menos, a empresa vendeu ativos e a empresa desalavancou, né? Então, menos ativos vai ocorrer de novo? Não vai ocorrer, né? É possível que a Petrobras compre ativos ou comece a investir mais, né? Então, nós vamos ter mais investimentos, o que vai pressionar o caixa da empresa. Venda de ativos a Petrobras vai fazer, não é o que o próprio governo, que é o dono, né, o CEO da Petrobras, porque o dono é o Brasil, vamos dizer assim, né, a venda de ativos não vai mais ocorrer. De novo, eu não estou querendo discutir se é certo ou errado, mas não vai ocorrer. E isso tudo impacta um negócio no outro. A mesma coisa, desalavancagem. Vai parar de ter desalavancagem, né, porque a desalavancagem ela foi possível num cenário onde nós tivemos menos investimentos e vendas de ativos. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 8 anos foram mais de 70 ativos vendidos, nós estamos falando em 300 bilhões de reais. Isso não vai se repetir. Então, não vamos ter mais dividendos. Desses itens aqui que foram os que mais ajudaram a Petro a melhorar os resultados, pessoal, só um aqui pode se repetir, os outros não vão se repetir, né? É muito certeiro isso, porque o próprio governo, que é o CEO lá da Petrobras, está dizendo que isso não vai continuar sendo feito, tá? Tanto que aqui, pessoal, Lula critica a venda de ativos da Petrobras e diz que a estatal está sendo recuperada após tentativa de desmonte, né? Ou seja, a Petrobras não vai mais vender ativo. Quantas empresas conseguiram se beneficiar com vendas de ativo de gás e tudo mais, esses ativos bons aí na parte do pré-sal? Ou seja, isso aqui, né? E quando a gente olha isso aqui, pessoal, em relação ao que outras empresas no mundo estão fazendo, a Petrobras está indo meio que na contramão, né? Então, para a gente não é interessante, pensando como acionista da empresa e pensando em ganhar dinheiro. Aqui nós temos o ROI. Olha como o ROI da Petrobras recuperou. Ele já vem caindo, o que é normal, pessoal, porque não tinha como sustentar aqueles resultados que foram formados com venda de ativos, desalavancagem, tudo isso, né, é uma coisa que não vai se repetir. Então, a gente espera que nós tenhamos uma piora sequencial até que vai chegar um momento que vai estabilizar em termos de resultados. Qual é esse momento? É muito cedo ainda para falar, até porque vai depender do tamanho dos investimentos que a Petrobras for fazer, por exemplo.
Outra coisa que é o dividendo, né? Pô, pagou 60%, 70%, isso não vai se repetir, a gente já tinha comentado sobre isso. E o problema é que muito investidor, ele faz uma projeção olhando para o que aconteceu por passado recente e não olha para o futuro. Então, o dividendo vai cair, né? E outra questão aqui é o endividamento. A gente percebe que não foi numa sequência, né, só reto para baixo, mas vendendo menos ativos e investindo mais, perspectiva aqui, começa a subir a alavancagem de novo, que a dívida começa a subir, a dívida da Petrobras é alta, né? Então, é uma expectativa que nós temos. Então, se a gente for olhar esse conjunto de fatores, pessoal, outros ativos são mais interessantes porque eles vão aproveitar mais caso o preço do petróleo suba e eles não têm essas condicionantes, né, de dividendos, de alavancagem, né, de repasse de preço e tudo mais. Por isso que nós reiteramos, né, venda de Petrobras, aproveitar toda essa alta que a Petrobras teve para aproveitar e alocar em outros ativos. Claro que eu não vou dizer aqui os ativos em função dos nossos clientes, eu preciso respeitar aqui os clientes da Capitalismo, mas aqui no Brasil e lá fora, a gente entende que tem opções bem mais interessantes aí para a gente surfar essa alta do petróleo esperada nos próximos anos. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, tem as informações, os resultados das recomendações e tem o nosso contato, né, pessoal? Lembra que a Capitalismo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. No caso de dúvidas, manda um e-mail para a gente, quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.